Mateus capítulo 13, versos 31 e 32, diz assim então a viva e eficaz palavra de Deus. Outra parábola lhes propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual, na verdade, é a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Que o Senhor nos abençoe. Jesus era conhecido pela habilidade de ensinar, de fato, um mestre. Mas ele fazia com autoridade espiritual. Isso fica evidente nas narrativas do Evangelho, como ele se distinguia dos demais pela capacidade de ensinar e atrair as pessoas. Um doutor chamado Heber Lukier, ele diz que as parábolas de Jesus são magníficas na aplicabilidade, na concisão, na beleza e no poder de atração. É impressionante. Jesus não criou o recurso didático das parábolas, já existia no mundo antigo. Mas o que Jesus faz é dotar esse recurso de uma originalidade, de uma profundidade, de uma beleza singular. E no ministério dele, dividido em pregação e ensino, milagres, boa parte do ensino de Jesus Cristo é realizado através de parábolas. E o que é uma parábola? Um recurso didático que lança a mão de uma figura de linguagem conhecida dos ouvintes e que faz conexão com alguma realidade prática com o objetivo de ensinar uma mensagem central. Cada parábola tem uma mensagem geral. E o capítulo 13 de Mateus é chamado de o capítulo que contém as parábolas do reino. Os irmãos que frequentam o culto de oração e estudo bíblico às quartas-feiras, examinamos essas parábolas aqui no primeiro semestre. Começa com a parábola do semeador, que indica o começo do reino. Em seguida temos a parábola do joio, oposição ao reino. Em seguida, o crescimento do reino, as parábolas do grão de mostarda e do fermento. E conclui o capítulo com as parábolas que apontam o resultado do reino, parábola do tesouro, da pérola e da rede. Por que Jesus Cristo está ensinando isso aqui sobre o reino? São perspectivas diferentes, ângulos através dos quais se pode observar o reino, que é multifacetado. E esta comparação que Cristo faz da parábola do grão de mostarda é muito interessante, porque ele está ensinando sobre a extensão do reino de Deus. A parábola do fermento fala sobre a intensidade desse crescimento e a parábola do grão de mostarda sobre a extensão dele. São duas parábolas que, na verdade, são as duas faces da mesma moeda, formam um par. Sobre isso falaremos no próximo domingo. Eu queria sua atenção porque, embora, ouçam, 2 versos apenas, e por vezes passamos por essa parábola como se ela fosse insignificante, é uma das mais ricas e vai ensinar, entre outras coisas, para nós, que a igreja não é um acidente, que nós não estamos por acaso aqui, e que há um governo que rege todas as coisas, e este reino que começou na empoeirada Palestina do primeiro século, já cobriu a terra como as águas cobrem o mar. É impressionante. E aqui algumas lições práticas. A primeira delas é a seguinte: o reino de Deus começou pequeno e aparentemente insignificante. Essa é a temática que ele está apontando. Razão pela qual ele diz, olha, um grão de mostarda, a menor das sementes, e Jesus está fazendo uma afirmação que os seus ouvintes entenderam. Ele é um mestre. Ele não vai falar de um assunto que não tem correlação com o mundo dos seus ouvintes. Ele é um bom professor. E toda a sua audiência sabia o que era um grão de mostarda. Ele está falando para uma comunidade agrária, para uma comunidade rural da Palestina do primeiro século. E o grão de mostarda, entre os judeus, era proverbial por ser muito pequeno. 2 milímetros apenas, como nós vamos ver. O nome técnico científico é Sinapis nigra. Está aí. O pequeno grão de mostarda. Cultivado em todo o Oriente Médio, apreciado pelas propriedades medicinais, ainda hoje usado no mundo inteiro. Também pelo uso culinário, não apenas o molho de mostarda, como é mais conhecido no Ocidente, mas em pó, muito usado na grande culinária. O Ocidente não conhecia a mostarda até
século XIII, quando começou as grandes navegações, século XV, século XVI, graças aos portugueses, espanhóis, holandeses, ingleses, de modo que junto com essas especiarias vieram também a canela, pimenta do reino, açafrão, gengibre, cravo, coentro, tudo isso do mundo oriental, inclusive a mostarda. E o que Cristo está dizendo para aquelas pessoas que conheciam essa figura é o seguinte: olha, o reino de Deus é como um grão de mostarda, pequeno, insignificante. Inclusive, em outro momento, também no Evangelho segundo Mateus, diz Jesus: olha, vocês são homens e mulheres de uma fé muito pequena. Bastaria que vocês tivessem uma fé do tamanho do grão de mostarda e vocês poderiam dizer a este monte: ergue-te daqui e vai para colar. A fé de vocês, se fosse do tamanho de um grão de mostarda, já seria uma grande fé, mas a fé de vocês é menor do que um grão de mostarda. Jesus está aqui usando, na verdade, uma hipérbole, porque ele é um bom contador de histórias, e ele adapta esse provérbio judeu para ilustrar o reino. Um autor muito competente disse o seguinte: o grão de mostarda não é menor de todas as sementes. A semente da orquídea é a menor, mas a hipérbole é intencional para enfatizar a pequenez da nova comunidade messiânica. Israel não estava preparado para um começo tão insignificante do reino. Essa parábola chocou os ouvintes de Jesus. Comparar o início do reino a um pequeno grão de mostarda. A elite religiosa, por exemplo, rechaçou o ministério de Jesus, pois não reconheceu a sua identidade messiânica por conta da sua origem humilde e absolutamente desprezível. Eu queria sua atenção para entender isso aqui. Pense comigo por um tempo, por um momento. Por que Jesus está comparando o reino, o início do reino, a esse pequeno grão de mostarda? Não é para gastar tempo. Não é porque ele não tinha o que fazer. Tudo que ele faz é diretivo, proposital. Ele é um mestre, o Deus encarnado ensinando aquela comunidade, a nós todos hoje. Tente imaginar comigo. O reino chegou com um bebê deitado em uma manjedoura. No estábulo, junto com os animais, estava aquele que é o agente através do qual Deus criou todas as coisas. Jesus nasceu numa família pobre e foi criado em Nazaré, na Galiléia dos gentios, que os próprios judeus de Jerusalém olhavam com desdém. O norte, paganizado, helenizado. Carpinteiro, filho de carpinteiro, ele mesmo disse que não tinha onde reclinar a cabeça. Preso, julgado, condenado à morte, a mais ultrajante, a morte de cruz. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Aos olhos do mundo, o reino de Deus não existia. Não existia essa coisa de reino de Deus, uma fantasia. E o começo da igreja foi visto como um completo fracasso. Quem é o fundador da igreja? Um judeu do primeiro século, que nunca publicou um livro, que foi preso e condenado como um criminoso, posto ao lado de 2 ladrões e morreu. Os judeus viam como hereges, os romanos como alguém significado. Não há registro nos anais do Império Romano. Seguidores eram pobres, ignorantes, incautos, e o ponto de partida, a Judéia, a pior província do Império Romano, era tão desprezível que o imposto arrecadado na Judéia era um bônus para o imperador. Era o 13º do imperador. O que arrecadar lá é direto para o cofre do imperador. Lugar desprezível. E os judeus esperavam um libertador que os livrasse de Roma, do jugo romano. Era uma mentalidade revolucionária, política. E aquela mesma multidão que clamou Hosana ao que vem em nome do Senhor, que esperavam o Messias, o Cristo, agora com esse discurso de morte, então aquela gente pede a crucificação de nosso Senhor. Eu fico pensando, por exemplo, que cena memorável aquela cena de Jesus com Pilatos no pretório. E fico imaginando os anjos assistindo aquela cena. Você tem 2 homens, Pilatos e Jesus. Jesus está ensanguentado depois de uma noite de horrível tortura, humilhado, com uma coroa de espinhos na cabeça, como aquela ovelha muda que está no matadouro, e os seus algozes desejando a sua morte. Pilatos é um símbolo, o símbolo do maior poderio econômico,
e bélico daqueles dias, o Império Romano. Ele está trajado com a sua indumentária de um procurador romano na Galileia, na Judéia, naquela região do mundo. E então Pilatos diz: homem, abre a sua boca e faz sua defesa, senão você vai morrer. E Jesus então diz para ele: olha, você não tem nenhuma autoridade sobre mim se do céu não te fosse dada, ninguém tira a minha vida, eu voluntariamente a dou, o meu reino não é deste mundo. Pilatos não entendeu aquilo, porque reino estava conectado à ideia de império, de força, de poderio, e ali estava um homem aparentemente indefeso, como ovelha para o matadouro. Essa é a cena que se apresenta ali. Isso me faz lembrar, por exemplo, as palavras de C.S. Lewis, quando diz assim: o cristianismo é a história de como um rei, por direito, desembarcou disfarçado em uma terra e nos chama para tomar parte de uma grande campanha de sabotagem. O rei estava ali disfarçado como um servo, que está dando a sua própria vida. As pessoas não estavam entendendo isso. Insignificante início. Há um livro, recomendo a vocês, infelizmente esgotado, é de um satirista francês chamado Anatole France. O livro chama-se O Procurador da Judéia. E é um romance belíssimo, engenhoso, onde ele vai mostrar a relação de Paulo, por exemplo, com os procuradores Festo, Félix, Gálio. Um livro belíssimo. E ele captura o espírito desse contraste entre o reino de Deus e o reino deste mundo. Ele diz o seguinte: Gálio, bem vestido em sua pompa de representante do glorioso Império Romano, tem diante de si o maltrapilho João Ninguém Paulo. Qualquer pessoa que olhasse a cena naquele momento veria o contraste. Quem era o insignificante Paulo diante do poderoso Gálio, que era a inexpressiva seita de Paulo diante do poderoso Império Romano? Vejam isso. Paulo sendo julgado por aquelas autoridades. Um homem simples, sem nenhuma propriedade, sem nenhuma influência política, apenas um pregador do evangelho. E ele estava dando start e fazendo parte desse movimento de extensão do reino de Deus, mas ele era visto como um Zé Ninguém. E aí o Anatole France diz: mas o futuro era de Paulo e sua inexpressiva seita. O Império Romano estava com seus dias contados. Que imprevisível! Os sinais não indicavam nada disto. Havia um elemento divino na história que não foi contado na época. Por isso é que Hegel afirma que a história é a autobiografia de Deus. Deus estava operando ali. No futuro, os romanos dariam aos seus cachorros o nome de Nero e aos seus filhos o nome de Paulo. Houve uma inversão. Esse reino que começa insignificante acaba ganhando e conquistando o mundo. Então, portanto, quando Cristo compara o reino à parábola, o grão de mostarda, ele está apontando aqui que esse começo é insignificante, desprezível, mas na verdade Deus está conduzindo a história e a virada vai acontecer. E esse é o segundo ponto. Soberanamente, Deus promove o crescimento do seu reino. Essa é a segunda verdade. Porque o texto vai dizer, palavra do próprio Cristo, que o homem toma essa pequena semente, que todos conheciam, planta num campo, e essa semente se torna uma árvore. E essa também é uma linguagem simbólica para mostrar como aquela pequena semente se transforma numa grande árvore. Essa é uma mostardeira, numa região no sul da Turquia. Quem diria que aquela minúscula semente poderia se tornar uma árvore tão frondosa? Vejam a beleza, a habilidade de Jesus em ensinar. O início é desprezível. Quem daria alguma coisa por aqueles homens? O crucificado e seus pescadores incautos do norte de Israel. Quem daria alguma coisa pelo pregador apóstolo Paulo, que foi morto, decapitado por ordem expressa de Nero? Pedro também. Mas aquela pequena seita dos galileus cobriu a terra como as águas cobrem o mar. Jesus, portanto, está mostrando isso. Começa pequena, mas se agiganta. E por que se agiganta? Porque essa não é uma obra humana. É Deus quem dá o crescimento. Como ainda há pouco a missionária disse aqui, nosso trabalho é proclamar, mas é Deus quem está conduzindo esse processo. Um missionário norte-americano que serviu muitos anos aqui na Faculdade Batista de São Paulo disse assim: o reino de Deus é como tal semente. Seu tamanho atual e aparente
insignificância não é de modo algum indicadores de sua consumação, a qual abrangerá todo o universo. Ou seja, é algo maior do que nós mesmos. E eu tenho dito aos irmãos, abra os seus olhos para perceber que você não faz parte de um grupo de algumas dezenas de pessoas que se reúne dominicalmente na Professor Saldanha 110. O quadro é mais amplo, a igreja é maior do que você pensa. Porque a igreja é a comunidade deste reino que começa insignificante, mas cujo fim será triunfante. E todas as nações se submeterão ao reino de Deus. Deixa eu lhes mostrar, a foto não ficou muito boa, porque eu tirei uma foto de um livro e talvez sirva para ilustrar isso. A primeira imagem aí vai apresentar o seguinte. Essa imagem é do Império Romano nos tempos de Jesus. Quando você fala do Império Romano, era um império que estava todo ele em torno do Mediterrâneo. A chamada oikomênia, o mundo habitado, esse mundo no qual o império estabeleceu a sua hegemonia. Fora daí estão os bárbaros, que não falam o grego, que não estão submetidos ao Império Romano. Pois bem, é nesse mundo que o Novo Testamento se desenvolve, que os primeiros missionários circulam e pregam o Evangelho. Pois bem, num contexto de perseguição, de intensa e cruel perseguição, limitações das mais variadas. Agora veja a segunda imagem. Esses pontinhos, praticamente na região do Oriente Médio, norte de Israel, um pouco na África, um pouco ali na região da Turquia, são as principais igrejas plantadas pelos pastores missionários, algumas lá em Roma. Em Roma já havia igreja no coração do império. Ok, isso, primeiro século da era cristã. Segundo mapa. A igreja começa a crescer, e é bem verdade que ela está bem espalhada, mas esses pontos representam as dioceses, que é o conceito de uma igreja-mãe a partir da qual outras são plantadas. E no terceiro século, você já tem então, próximo mapa aí, numa época em que era crime capital ser cristão. Observe que houve 10 intensas perseguições contra o cristianismo, a mais violenta em Nero, com Nero no ano 64, e depois com Diocleciano no ano 303. Pessoas foram mortas, bens confiscados, assassinatos, torturas, igrejas derrubadas, bíblias confiscadas. É nesse contexto que a igreja começa a crescer, naquela perspectiva de Atos 1:8. Começou em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. A igreja começa a avançar e a estender o reino de Deus, não pela força das armas, não pela persuasão dos homens, mas pelo poder do Espírito. É bem verdade, eu preciso dizer, que muitas vezes a igreja institucional confundiu o reino de Deus com o império, confundiu o poder espiritual com o poder temporal. Mas o evangelho, que é o poder de Deus, alcança as pessoas com essa capacidade que o Espírito tem de atrair homens das trevas para a luz. É de natureza espiritual, como diz Zacarias, não é por força nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. Isso é a obra do Espírito. Estudiosos apontam que antes do edito de Constantino, no ano 313, onde houve tolerância à fé cristã, 10% do império já era convertido à fé cristã. Ou seja, 10 milhões de pessoas no terceiro século se converteram, receberam a mensagem do Evangelho. Percebam que aquela pequena semente se transformou numa grande árvore. Há uma passagem no livro de Daniel, que algumas semanas atrás eu li aqui para os irmãos, que Daniel narra uma visão da estátua do Nabucodonosor. Ele fica confuso em relação àquela imagem, uma imagem confusa, cabeça de ouro, peito e braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, uma parte de ferro, uma parte de barro, e ninguém consegue interpretar até que Daniel é chamado e ele dá a resposta daquilo. E Daniel então vai dizer o seguinte, que no dia desses reis, falando dos impérios que antecederam a inauguração do reino, Império Assírio, Império Grego, Império Romano, enfim, Deus suscitará um reino que jamais será destruído. Este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumará todos os reinos do mundo, mas ele mesmo subsistirá para sempre. E é dito assim, o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo do céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, e o seu reino será eterno, e todos os domínios servirão e lhe obedecerão. Nós somos súditos de um reino cujo rei é rei dos reis e senhor dos senhores. O pequeno reino que começou insignificante na Palestina, hoje
Como diz o profeta Isaías, vejam aí, capítulo 11, a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. É uma coisa impressionante. É impressionante. Isso nos aponta a terceira verdade diante de algumas aplicações. O reino de Deus conquistará todas as nações. Uma expressão que Cristo usa nessa parábola é a seguinte: a pequena semente crescerá e se tornará uma grande árvore. Eles sabiam o que significava isso. A grão de mostarda se transforma numa grande árvore, 3, algumas a 5 metros de altura. E as aves do céu vão se aninhar nesta árvore. Quando você lê passagens como Ezequiel 17, Ezequiel 31, Daniel capítulo 4, aves no Antigo Testamento nesse contexto é uma referência a nações. E o que ele está dizendo aqui é o seguinte: o império da Síria e da Babilônia, mencionados nessas passagens dos profetas Ezequiel e Daniel, se transformaram em grandes árvores. E as nações foram encontrar abrigo nessas potências hegemônicas, a Síria, Babilônia. Pois bem, mas as nações do mundo, agora por meio da obra de Cristo, estão encontrando abrigo aonde? No Evangelho. A igreja não é uma igreja de brasileiros, não é uma igreja de americanos, igreja de peruanos, igreja de angolanos, é uma igreja universal, em que há pessoas que submetem ao senhorio de Cristo, gente de todas as nações do mundo. Nós encontramos abrigos nessa árvore do Evangelho, nessa árvore que é o próprio Cristo. De fato, o Senhor está conquistando pessoas de todas as nações da terra. As nações estão se submetendo ao governo de Cristo. É bem verdade que há resistência política. O homem é ímpio, ele é resistente ao Evangelho. Mas, como disse alguém, quando Deus quer, não há quem não queira. E Deus soberanamente conquista nações para si. O saltério, em particular o Salmo 2, tem uma mensagem extraordinária que é citada no Novo Testamento e que por vezes nós não refletimos como deveríamos. Eu queria ler algumas partes do Salmo 2, pensando nessa ideia de que o Senhor conquista as nações para si. Esse salmo é belíssimo. O salmo, na verdade, não é uma coxa de retalhos solta. Os salmos têm uma temática central, é o rei e o reino. Observe o capítulo 2 dos Salmos. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor, contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços, sacudamos de nós as suas algemas. Isso aqui é a afronta da terra. Agora veja a zombaria do céu. Ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. Na sua fúria, a seu tempo, lhes hás de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Aí vem o verso 8, que coisa linda. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. O pai dizendo ao filho: pede-me as nações, e eu vou dar elas a você. Ou seja, na verdade é um projeto da Trindade, alcançar pessoas de todas as partes do mundo, e este reino que começou diminuto, insignificante, desprezado na Palestina, é um reino que tem conquistado mais e mais pessoas ao longo de todos esses séculos, e nós fazemos parte disso. Isso é de fato maravilhoso. Veja um mapa que eu vou mostrar a vocês aí agora. Esse é o mapa do cristianismo no mundo hoje. Quando eu digo cristianismo, os ramos do cristianismo: católicos, ortodoxos, protestantes, independentes. Mais de 2 bilhões de pessoas professam a fé cristã. Mais de 2 bilhões. E uma pergunta que tem sido feita com certa regularidade é a seguinte: qual será o futuro do cristianismo? Qual será o futuro? Você já parou para fazer essa pergunta? Qual será o futuro da fé cristã? E eu queria mostrar para vocês 2 diagnósticos completamente distintos, diametralmente opostos. O primeiro de um cantor inglês, o John Lennon. Ele disse assim em 1966: o cristianismo vai desaparecer e encolher. Vocês acham que ele acertou ou errou? John Lennon era um bom músico,
mas partir de pressupostos muito equivocados. Há um autor chamado Peter Jones, que foi colega de classe dele, um teólogo inglês, que escreveu alguns bons livros e comenta assim, as suas interações com o John Lennon, ainda na juventude. Um diagnóstico equivocado. Um outro inglês, nesse caso agora um bispo da Inglaterra, chamado Stephen New, que é, na verdade, um historiador, disse o seguinte: no século XX, pela primeira vez, houve no mundo uma religião universal, a religião cristã. Ou seja, aquela semente plantada lá atrás, depois de 20 séculos, havia conquistado todo o planeta. É bem verdade que ainda há muitas nações que ainda não conhecem o Evangelho, mas hoje podemos dizer que essa árvore cresceu e vai continuar crescendo. E Deus vai cumprir os seus propósitos redentivos. Eu quero lhes mostrar alguns gráficos que mostram isso, a grandeza dessa obra que o próprio Deus está colocando em curso. Vejam aí. Mais de 2 bilhões de pessoas professam a fé cristã. E esse quadro é interessante porque é feito de um instituto que fez uma pesquisa muito bem amparada na verdade, buscando informações muito precisas. Então nós temos aí um gráfico do percentual. Inicialmente você tinha 500 milhões de pessoas professando a fé na Europa, nas Américas, na África subsaariana, abaixo do Saara, e no Oceano Pacífico, na Ásia. 31% da população mundial hoje professa sua fé em Jesus Cristo. 1/3 da população mundial. Agora, o que está acontecendo? Vejam isso. Há uma mudança na geografia do cristianismo. Algumas pessoas falam, e recentemente nós ouvimos, domingo passado, Davi Homer falando da França. A maioria dos franceses vive como se Deus não existisse. Um percentual muito pouco de pessoas frequentam raramente uma igreja, boa parte dela igrejas católicas. Então você fala assim, caramba, o que está acontecendo? E esse segundo quadro vai mostrar para a gente essa mudança na geografia. Em 1910, 66% dos cristãos estavam na Europa, há um século. 63%. Nas Américas, 27%. Oriente Médio, 0,7%. Na África subsaariana, apenas 1,4%. E na Ásia, no Pacífico, 4,5%. Agora, veja em 2010. A Europa encolheu 2/3. De 66 para 25. Os europeus abandonaram a fé cristã. É uma cultura pós-cristã, com exceção do leste europeu, que está crescendo em alguns países. Agora observe, no Pacífico, aumentou também, foi para 13%. A Coreia do Sul é uma potência missionária no mundo hoje, uma potência extraordinária. E agora o maior crescimento na história do cristianismo se deu na África subsaariana. De 1,4% foi para 23,6%. É um negócio absurdamente impressionante. Em 1900 havia apenas 9 milhões de cristãos na África, hoje há 380 milhões. Há mais anglicanos na Nigéria do que no Reino Unido. Se você for, por exemplo, na igreja de York, que é a segunda maior e mais importante igreja da Inglaterra, depois da Cantuária, você vai encontrar lá um gadense. Não é um anglo-saxão, mas um africano, segundo na hierarquia da igreja anglicana. Ou seja, a quantidade de africanos convertidos à fé cristã é uma coisa impressionante abaixo da África subsaariana. E há um livro do Philip Jenkins que ele diz o seguinte, eu queria ler para você, para a gente caminhar para fazer as aplicações. O cristianismo deverá ter uma explosão de crescimento mundial nos próximos 100 anos. Mas a vasta maioria dos fiéis não será branca, nem europeia, nem tampouco euro-americana. Próxima cristandade é o livro desse autor. E ele segue dizendo o seguinte, nos últimos 100 anos, o centro de gravidade do mundo cristão deslocou-se inexoravelmente para o sul, para a África, a Ásia e a América Latina. Já em nossos dias, as maiores comunidades cristãs do planeta encontram-se na África e na América Latina. Se quisermos visualizar um cristão contemporâneo típico, devemos pensar numa mulher residente numa aldeia na Nigéria ou numa favela brasileira. O que significa isso? O chamado sul global. Nunca o cristianismo cresceu tanto quanto nesse momento da história. A questão é que ele está mudando de endereço, saindo do norte e vindo para o sul. O grão de mostarda cresceu, tornou-se uma árvore e vai continuar conquistando mais e mais pessoas para a glória de Deus. Isso nos enche o coração de alegria e expectativa. Há uma outra ideia que eu quero compartilhar com os irmãos, que é a seguinte.
E por que nessas regiões houve enfraquecimento? E há duas razões para isso. Primeiro, a perseguição religiosa. Esse é um ponto. Esse é um quadro que eu queria que vocês depois se conectassem com essa instituição aqui, Portas Abertas. Foi fundado por um holandês chamado Irmão André. É um trabalho preciosíssimo que ajuda os cristãos em países de perseguição. E todo ano, esse quadro de 2015, estava com a resolução melhor, razão pela qual eu peguei esse, mas todos os anos ele atualiza um ranking com 50 países em que a fé cristã é perseguida. E esse grau de perseguição varia, desde uma oposição ideológica até prisão e morte. Então tem um quadro. O principal país opressor e inimigo da fé cristã declaradamente é a Coreia do Norte. Ele tem lá um quadro que vai de países onde há um regime totalitário político e também os países islâmicos. Pois bem, você pega o norte da África, que foi berço da fé cristã, os principais teólogos da igreja, Agostinho, Cipriano, Tertuliano, o norte da África inteira, hoje islamizado, não há presença da igreja. Então, houve uma limitação por conta da perseguição. Então, essa é uma das razões pelas quais a igreja se enfraqueceu em alguns lugares do mundo. Uma outra razão, infelizmente, a secularização da igreja, como principalmente na Europa, de 63% para apenas 23%. Não é? Essa é uma igreja na Escócia, Escócia que foi berço das principais missões cristãs no século XIX. Eu tive alguns anos na Escócia e, tristemente, a Escócia hoje é um cemitério de igrejas. Não é? Igrejas como a do Eric Liddell, aquele corredor, pastor, ganhou as Olimpíadas de Paris, missionário na China e lá foi enterrado. Entrei na igreja dele, uma catedral belíssima, era um brechó, vendendo roupa, sapato. A igreja acabou, literalmente fechou as portas. Inúmeras igrejas na Escócia, na França, na Inglaterra, não é? E tantos outros países. Então, secularização literalmente sufocou as igrejas naquela região. Boa parte também fruto dos problemas gerados pelas duas grandes guerras mundiais e há outras complexidades, que não vem um caso aqui. O Philip Yancey, com quem eu discordo em muita coisa, ele diz o seguinte, e quanto a isso eu subscrevo. Ao viajar, tenho observado um padrão, um estranho fenômeno histórico de Deus. Deslocar-se geograficamente do Oriente Médio para a Europa, dali para a América do Norte e desta para o mundo em desenvolvimento. Minha teoria é esta: Deus vai para onde é desejado. Então há uma mudança do norte para o sul, mas a igreja segue crescendo e Deus está cumprindo os seus propósitos. Eu queria fazer duas aplicações para a gente encerrar essa reflexão. E eu oro para que você entenda isso. Primeiro, descanse na soberania do Senhor. Meus irmãos, o trono de Deus é a sala de comando do universo. Toda ansiedade, em algum grau, ela é um atestado de incredulidade. Nós cantamos que confiamos em Deus, nós cantamos que Ele é nossa rocha e nosso baluarte. Nós afirmamos coisas belíssimas e, por vezes, nós cremos nisso mesmo. Mas, muitas vezes, quando as dificuldades nos assaltam, nós duvidamos dessa soberania. Ontem eu fiquei com meu coração muito pesaroso e postei uma imagem na internet, pedido de oração. Um casal brasileiros há 30 anos trabalhando em Angola, servindo ao Senhor. O que é que um casal de brasileiros vai fazer em Angola e lá permanece por 30 anos? Pregando evangelho, plantando igrejas, socorrendo os necessitados. Lá nasceram seus filhos, cresceram, melhor dizendo, e essa semana uma das filhas de 22 anos foi encontrado o corpo dela, brutalmente assassinada. Triste isso. Eu fico pensando, como é que está a cabeça desse homem, dessa mulher, dessa família? Porque nosso raciocínio é gnóstico, pagão. O raciocínio é, coisas boas é um Deus bom que opera. Coisas ruins é a tirania divina ou o diabo. Nós temos uma mentalidade gnóstica, dualista. Deus é soberano não apenas sobre os acontecimentos bons. Deus é soberano sobre todas as coisas. Todas as coisas. Nada foge ao seu controle. Podemos ter perguntas, crises, interrogações, angústias. Basta ler o Saltério. Basta ler os profetas. Basta ler Jeremias, as crises do profeta Jeremias. Mas uma coisa é líquida e certa. Deus reina. Ele é Senhor sobre todas as coisas.
Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Quero ler para vocês um texto. É relativamente longo, mas estou caminhando para o final. Mas quero ler porque eu acho que pode abençoá-los como abençoou a mim. O texto é de um pastor que viveu na Alemanha nazista, chamado Helmut Tillich. E ele diz o seguinte: um dia, talvez, quando olharmos em retrospectiva do trono de Deus para os últimos dias, digamos com perplexidade e surpresa: se tivesse sonhado com isso quando estava à beira do sepulcro de meus amados, e tudo parecia ter chegado ao fim. Se tivesse sonhado com isso quando vi o espectro da guerra atômica se avizinhando de nós. Se tivesse sonhado com isso quando enfrentei o destino sem sentido de uma prisão, se fim ou de uma doença maligna. Se tivesse sonhado que Deus só estava levando a cabo seu propósito e plano em meio a todos esses ais, que sua colheita, em meio aos meus cuidados e problemas e desespero, estava amadurecendo e que tudo estava pressionando na direção do seu último dia régio. Se soubesse disso, teria mais calma e confiança. Isso mesmo. Então seria mais alegre e muito mais tranquilo e mais sereno. Olhar o quadro todo. Quando a gente olha para o quadro todo, o que a gente percebe é o seguinte: não há acaso, não há sorte, não há azar, não há destino impessoal. O que há é a mão invisível dirigindo todas as coisas para a sua própria glória. Ele começou esse reino lá atrás, insignificante, um grão de mostarda, se transformou numa árvore. E esse projeto está em curso, de modo que naquele grande dia, diante do Cordeiro, diante de Deus, gente de todas as nações, tribos, línguas e raças dirão: bendito seja Deus, pois do Senhor vem a salvação. E a segunda aplicação: envolva-se na obra de expansão do reino. Você é um discípulo de Jesus, um súdito do reino. Ou você é um missionário, ou você é um impostor. Não há alternativas. Ou você encarna a missão de levar o evangelho a outros, ou fica sob suspeição a autenticidade da sua fé. Nós não podemos terceirizar essa missão, é intransferível. Com os dons que Ele nos deu, com as habilidades que Ele nos deu, com os recursos que Ele nos deu, devemos nos engajar intencionalmente na obra de expansão do reino. A igreja não é o reino. O reino é o governo de Deus. A igreja é a comunidade de pessoas que foram alcançadas pelo evangelho e estão submetidas ao senhorio de Cristo, que é o rei. E nós devemos pregar o evangelho, o único poder capaz de trazer homens e mulheres do império das trevas para o reino da luz. Portanto, recomendações: fale do evangelho às pessoas. Ouse falar do evangelho. Nós somos muito bons para falar de política, de futebol, de hobbies variados. E essas coisas todas têm o seu valor. Mas como somos tímidos, por vezes covardes, quanto à missão de falar do evangelho. Você tem acesso a pessoas que nenhum pastor terá, que nenhum missionário formalmente ordenado terá. Seu vizinho, seu amigo, seu colega de trabalho, seu familiar. Abra sua boca e fale do evangelho. Ore por pessoas, se aproxime delas com a intenção de ganhá-las para Cristo. Use estratégia, não seja chato. Tem muita gente que confunde a missão com chatice. Estabeleça estratégias, chame a pessoa à sua casa para tomar um café. Vá com a pessoa a um estádio de futebol. Não para ver Fluminense que você vai ficar triste. Não é, Ricardo? Brincadeira, meu irmão, estou torcendo por vocês. Se aproxime das pessoas. E assim, você vai ganhá-las, conquistá-las. A amizade é a chave da evangelização. Ore por pessoas. Contribua financeiramente, para que essa mensagem possa chegar a pessoas que você não tem acesso. Eu não sei quantos aqui terão oportunidade de falar a um albanês em albanês. Mas você pode dar suporte àqueles que lá estão. Talvez você não tenha oportunidade de falar para tribos, muitas delas espalhadas na Amazônia brasileira, peruana,
colombiana, mas a gente lá falando do Evangelho, contribua financeiramente. Nossa igreja começa hoje um movimento, e nós vamos estender até a primeira semana de outubro, em que cada um, voluntariamente, livremente, sem pressões, sensacionalismos, mas como diz a Escritura no livro de 1 Coríntios, voluntariamente e com alegria, vai trazer uma oferta para que seja remetida para o sustento dessas pessoas, desses irmãos nossos que estão espalhados Brasil afora, anunciando o Evangelho. Que Deus nos ajude a estarmos engajados na obra de expansão do reino. Porque falta só isso aqui, ó. Presta bem atenção. Só isso aqui, para você cruzar pelos portões da eternidade. Seria muito triste você chegasse de mãos vazias, tendo sonegado a missão que os anjos anelaram realizar, e Deus confiou a você, e você não vai transferir para ninguém, porque é impossível fazê-lo. Eu encerro fazendo duas coisas, lendo um texto do John Piper, em seguida lendo o Saltério. O triunfo de Deus nunca esteve em questão, e sim a nossa participação no progresso, ou nossa perda incalculável. Podemos nos sentir embriagados com preocupações pessoais ou indiferentes diante do empreendimento da evangelização mundial, mas Deus não fará caso de nós e realizará sua grandiosa obra enquanto murchamos em nosso pequeno território confortável. A obra vai triunfar. Apelo missionário baseado em suposta frustração de Deus deve ser rechaçado. Deus nunca esteve, não está e jamais será frustrado. Deus reina e a sua obra triunfará. Somos privilegiados de ser cooperadores. Ele faz comigo ou sem você? Somos privilegiados em participar. E o Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo como testemunha a todas as nações, então virá o fim. Que Deus nos ajude. Vamos ficar em pé, vamos ler o Salmo 67. Vamos fazer a leitura juntos deste Salmo missionário. Vai ser projetado aí. Vamos ler juntos? É uma oração. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Que assim seja. Seja Deus gracioso. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. E aí? Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te